Ontem o comandante Fernando Crescente me mandou esse vídeo onde ele estava a 43 mil pés e ele observou esse CB, esse topo de CB. CB é um tipo de nuvem, né, que nós chamamos de cúmulos nimbus, é uma formação de nuvem pesada, densa, formação de gelo, tempestade. E ele alertava para o seguinte, ele dizia, olha, há 30 anos atrás a gente não via topo de CB nessa altitude. Inclusive ele publicou no perfil dele este vídeo no dia de ontem. Bom, eu fui pesquisar para ver se isso não era um efeito de viés de frequência ou um fenômeno que nós chamamos de Baader-Meinhof. O que significa isso? Significa que quanto mais a gente observa uma coisa, mais ela parece mais comum nos dias de hoje. E, claro, como a gente tem aviões que voam cada vez mais altos e como a gente tem institutos de pesquisa meteorológica que são capazes de visualizar nuvens cada vez mais altas, isso poderia ser verdade. Então eu fiz uma pesquisa a fundo em institutos de meteorologia conceituados como o Net Office, um dos mais antigos e respeitados no mundo, e também fui pesquisar no International Cloud Atlas do World Meteorological Organization, que é a instituição que cuida de catalogar as nuvens. E sabe o que aconteceu, comandante Crescente? É verdade. Esses institutos eles dizem que não tínhamos com frequência nuvens, cúmulos nimbus atingindo este nível, né? Era mais frequente até o nível 350, mas cada vez mais está passando do nível 450 até 50, até 60 mil pés topos de CB. E o que esses institutos dizem? Eles dizem que isso se deve a mudanças climáticas, né? Talvez um aquecimento da superfície do globo terrestre tenha feito com que ondas de ar quente empurrem essas nuvens cada vez mais para cima. E o efeito disso é topos de CB cada vez mais altos e tempestades mais frequentes. Isso explica também a maior frequência de turbulência que nós estamos acompanhando também nos voos comerciais. Claro que para isso existem os radares meteorológicos que detectam essas nuvens e não oferece risco maior aos voos. É claro que existe uma capacidade de desviar dessas nuvens, mas estamos perdendo a capacidade de desviar por cima do CB em CBs que acontecem em altas altitudes. Acabamos desviando mais lateralmente e é possível então encontrar mais zonas de turbulência. Pois é, muito obrigado, comandante Crescente, por compartilhar esse vídeo comigo aqui. E tá aí, então, dados pesquisados a fundo. Comandante, o senhor tem razão, hein? Temos sim CBs cada vez mais altos. Para mais informações de qualidade sobre aviação, sigam o meu perfil. Até a próxima. Ontem o comandante Fernando Crescente me mandou esse vídeo onde ele estava a 43 mil pés e ele observou esse CB, esse topo de CB. CB é um tipo de nuvem, né, que nós chamamos de cúmulos nimbus, é uma formação de nuvem pesada, densa, formação de gelo, tempestade. E ele alertava para o seguinte, ele dizia, olha, há 30 anos atrás a gente não via topo de CB nessa altitude. Inclusive ele publicou no perfil dele este vídeo no dia de ontem. Bom, eu fui pesquisar para ver se isso não era um efeito de viés de frequência ou um fenômeno que nós chamamos de Baader-Meinhof. O que significa isso? Significa que quanto mais a gente observa uma coisa, mais ela parece mais comum nos dias de hoje. E, claro, como a gente tem aviões que voam cada vez mais altos e como a gente tem institutos de pesquisa meteorológica que são capazes de visualizar nuvens cada vez mais altas, isso poderia ser verdade. Então eu fiz uma pesquisa a fundo em institutos de meteorologia conceituados como o Net Office, um dos mais antigos e respeitados no mundo, e também fui pesquisar no International Cloud Atlas do World Meteorological Organization, que é a instituição que cuida de catalogar as nuvens. E sabe o que aconteceu, comandante Crescente? É verdade. Esses institutos eles dizem que não tínhamos com frequência nuvens, cúmulos nimbus atingindo este nível, né? Era mais frequente até o nível 350, mas cada vez mais está passando do nível 450 até 50, até 60 mil pés topos de CB. E o que esses institutos dizem? Eles dizem que isso se deve a mudanças climáticas, né? Talvez um aquecimento da superfície do globo terrestre tenha feito com que ondas de ar quente empurrem essas nuvens cada vez mais para cima. E o efeito disso é topos de CB cada vez mais altos e
tempestades mais frequentes. Isso explica também a maior frequência de turbulência que nós estamos acompanhando também nos voos comerciais. Claro que para isso existem os radares meteorológicos que detectam essas nuvens e não oferece risco maior aos voos. É claro que existe uma capacidade de desviar dessas nuvens, mas estamos perdendo a capacidade de desviar por cima do CB em CBs que acontecem em altas altitudes. Acabamos desviando mais lateralmente e é possível então encontrar mais zonas de turbulência. Pois é, muito obrigado, comandante Crescente, por compartilhar esse vídeo comigo aqui. E tá aí, então, dados pesquisados a fundo. Comandante, o senhor tem razão, hein? Temos sim CBs cada vez mais altos. Para mais informações de qualidade sobre aviação, siga o meu perfil. Até a próxima.